Boa noite a todos. Certeza que a minha intervenção não vai ser tão empolgada como as últimas, mas será com o mesmo sentimento e honra por aqui vir. Meus caros membros da mesa do Congresso Nacional, membros da CPN, SEI, jurisdição, caros delegados, observadores, participantes, membros da organização deste Congresso, meus senhores e meus senhores. Começámos hoje o 25º Congresso Nacional da JSD e, por curiosidade das curiosidades, é hoje que eu começo o meu último congresso na JSD. Não estou melancólico, não estou triste, não estou nada dessas coisas. Nem vos vou aqui pregar uma seca sobre a vida da JSD antes de vocês cá estarem, que não sabem dela, nem vos interessa para nada. Nada. Eu, quando me inscrevi na JSD, inscrevi-me ao mesmo tempo no PSD, vim para cá com 18 anos. E aos 18 anos fui de uma forma consciente, porque decidi ser militante do PSD e, portanto, fui porque eu queria ser militante antes, mas já em casa disseram, espera por 18 anos e tal, quando fores maior responsabilizas-te. E então tornei-me militante da Conselhia do Entroncamento, do Distrito de Santarém e desta JSD. Comecei na Universidade de Verão, em 2006, onde conheci muita da gente que ainda por aqui vejo, alguns que deixei de ver na JSD, e onde vim o primeiro Congresso Nacional foi em 2007, em Espinho. O primeiro Congresso Nacional, sabem como é que foi? Disputado. Foi um Congresso Nacional intenso, muito mais intenso do que a maior parte dos congressos que vocês se lembram ou daquilo que viram até agora aqui. Foi um Congresso Nacional que durou muitas horas, que levou a um debate aceso e de onde saiu uma liderança forte e que liderou a JSD durante 2 mandatos. Foi o Pedro Rodrigues na altura. Eu tive como presidente da JSD o Daniel Fangueiro, o Pedro Rodrigues, o Duarte Marques, o Hugo Soares e agora o Simão. Fui presidente da JSD Conselhia, presidente do plenário, conselheiro distrital, vice-presidente da distrital, coordenador de jovens autarcas, presidente do Congresso Distrital, um taxista, portanto. Fui membro da equipa de comunicação da JSD, a convite do Duarte, depois fui diretor de comunicação e de informação do Hugo Soares, depois fui diretor de financeiro do Simão Ribeiro e depois vim para presidente de mesa. E hoje em dia eu penso assim, eu não consigo contabilizar as horas que tive em cada uma destas funções ou que me aventurei na JSD, mas consigo lembrar-me de uma coisa. Se tivesse que voltar atrás em cada uma destas funções, voltava a fazer exatamente a mesma coisa que fiz hoje, porque tenho a consciência tranquila daquilo que fiz em cada momento na JSD. E não me vim queixar a posteriori, nem vim esperar a posteriori que me dissesse o que é que tinha que fazer ou o que não tinha que fazer. E o mais engraçado disto tudo é que eu nunca tive votos para ter nenhum dos lugares que tive. Ouçam, eu sou do entroncamento. O entroncamento traz um delegado ao Congresso, está ali ao fundo. Um delegado ao Congresso. Eu nunca tive um único cargo pelos sacos de votos, pelos militantes que tenho comigo. Nunca. E isto é uma prova de que qualquer militante, pelo empenho que tenha cá dentro, pela vontade que tenha e pelo trabalho que tenha, pode chegar onde quer. E, portanto, a única mensagem que vos posso dizer é esta. Empenhem-se, trabalhem, porque serão reconhecidos por aquilo que fizerem e por aquilo que são capazes de fazer. Esta é a primeira mensagem que vos deixo. Trabalhei com muita gente durante muitos anos na JSD. Com presidentes, com secretários-gerais, com militantes de base. Eu sempre fui um militante de base e assim vou continuar a ser, agora do partido. E acho que é a eles que tenho que agradecer, a todos aqueles com quem trabalhei. E permitam-me que não vá especificar aqui ninguém, porque tinha que especificar desta CPN, da outra CPN, de outras CPNs, de outras comissões políticas regionais, distritais, regionais, comissões políticas conselhias, e ia-me esquecer de muita gente, de certeza. E, portanto, é a toda essa gente a que eu tenho que agradecer. Este caminho começou em 2006 na Universidade de Verão, em 2007 com o primeiro congresso, como vos disse há pouco, e foi nesse primeiro congresso que eu ouvi uma intervenção de um militante que se chamava Joaquim Biancar Cruz. A maior parte de vocês não saberão quem é o Joaquim, quem é o Quinito. Quinito foi nosso candidato às eleições europeias há uns anos atrás. E o Quinito fez uma intervenção nessa altura, nesse congresso disputado entre o Pedro Rodrigues e o
Quem é que estudou o congresso com o Pedro Rodrigues? Eu agora esqueci. O Bruno Ventura, exatamente. E o Pedro o Joaquim fez uma intervenção que eu lembro-me na altura que odiei profundamente. Achei aquilo a coisa mais sórdida que já tinha ouvido, porque ele falava do irmão que jogava PlayStation e que aquilo não era guerra. Uma coisa... Era o primeiro congresso que eu vinha, nunca tinha assistido a um congresso, a uma situação tão bélica, e obviamente que cheguei ali e assim, isto não é normal, isto não é... Hoje em dia, o Joaquim é um dos meus melhores amigos, eu percebi bem o discurso dele uns anos depois. Na altura não percebi, porque ia para lá como supostamente apoiante da vista contrária, e tudo aquilo que me diziam era para eu entender que os tipos da outra vista só diziam mal, e eu tinha só que achar que eles só faziam mal. E foi assim que eu fui levado ao primeiro congresso. É que fui. E, portanto, a segunda mensagem que vos deixo é esta. Pensem pela vossa cabeça. Apoiem quem entendem que devem apoiar, mas pensem pela vossa cabeça. Não achem que os outros que estão do outro lado são todos maus ou só vos querem fazer acreditar em coisas que são erradas e são mentiras. Isto acontece com muita frequência. Não é uma coisa que acontece só de vez em quando. Eu quero deixar-vos algumas notas e não me quero interferir em nenhum processo eleitoral. Como compreenderão. Assisti a esta campanha eleitoral, a momentos das duas candidaturas, até aqui. Não intervi em nenhuma delas, mas gostei de propostas que uma parte apresentaram e que outra parte apresentaram. E tenho a dizer-vos uma coisa. Se quer uns, quer outros, tivessem apresentado ou tivessem implementado essas medidas no exercício dos seus mandatos, hoje estaríamos uma JSC muito mais forte e muito mais consciente e capaz. E, portanto, aquilo que vos peço é que os próximos que vão ser candidatos não esperem pelas candidaturas e ponham em prática aquilo que efetivamente querem fazer. Porque esperar só por um dia em que vamos ser candidatos para apresentar medidas não é bom. Não é bom para nós e não é bom para a JSD. Há algumas notas que eu vos quero deixar muito rápidas. Quando entenderem que devem discordar, discordem. Quando entenderem que se devem falar, falem. Não se calem. A pior coisa que nos pode acontecer é arrependermos posteriormente de não ter dito alguma coisa. Ou daquilo que dissermos ter sido dito por influência de outro. Ou de outrem. E, portanto, a primeira nota que vos deixo é esta. Quando tiverem a dizer alguma coisa, digam. Onde forem eleitos, onde entenderem que devem exercer a vossa posição, não deixem de prestar provas daquilo que são e daquilo que entendem que é importante. A JSC será todos os dias um momento melhor se cada um de nós der aquilo que melhor tem e não esperar por um momento melhor para si próprio. Preocupem-se no exercício dos cargos que vão desempenhar, honrarem os cargos que vão desempenhar. Exercerem as atividades que têm que exercer, estarem presentes onde devem estar, saberem quais é que são as vossas funções e obrigações. Eu certamente que falhei em todas as responsabilidades que tive aqui. Em todas. Nenhum dos meus mandatos ou responsabilidades é imaculada. Mas também temos que saber responder por isso. E eu estou cá para responder por todos aqueles momentos em que posso ter falhado e em que posso não ter correspondido àquilo que era expectável pelos militantes. E, portanto, aquilo que vos peço é que, quando forem eleitos para um qualquer cargo, aqui na JSD ou num sítio qualquer, exerçam essa responsabilidade como se fosse a mais importante que têm, porque houve alguém que confiou em vós. Eu não quero personalizar o meu mandato em nenhum militante específico e, por isso, não vou agradecer a este, àquele, ao outro, porque todos eles foram importantes para mim. Presidentes distritais, militantes de base. Mas há duas pessoas em quem vocês todos vão sentir representados. Uns vocês conhecem e outros não conhecem. A Susana Santos. Muitos de vocês já não a conhecerão. Ela está a viver nos Estados Unidos. É uma das nossas melhores. A Susana está nos Estados Unidos, é uma das nossas melhores. Fez um trabalho incrível para a JSD e ajudou-me sempre muito nas diversas funções que eu estive e das responsabilidades que tive. E representar-vos na Susana Santos é uma das maiores honras que vocês podem ter. A outra é para um grande amigo meu e um companheiro que eu tive desde o primeiro dia que vim para a JSD. Foi o meu colega de quarto na Universidade de Verão. Conheci-o por acaso, é um grande amigo meu hoje, é do meu distrito e já não é militante da JSD aqui ativamente, é o nosso militante honorário. E sintam-se todos representados do Gonçalo Gaspar,
um grande amigo meu, em que eu tenho um grande orgulho e que foi um militante exemplar da JSD. E, portanto, se eu vos represento neles os dois, só podem acreditar, mesmo que vos tenha todos, em muito boa conta. Ao Simão, tenho que lhe agradecer pelo convite que me fez, o primeiro envenenado para ser diretor financeiro, porque só podia ser um convite envenenado de ser diretor financeiro da JSD, na situação em que a JSD estava, e o segundo para ser presidente da mesa do Congresso. Agradeço-lhe pela liderança, agradeço-lhe pelas discussões que tivemos, que foram muitas, e uma coisa é certa, daqui para a frente nós levamos-nos para a vida. Eu costumo dizer isto aos meus amigos, aquilo acaba, mas nós levamos-nos para a vida. E eu sei que com o Simão, e com alguns que estão com o Simão, e dos muitos anos que nós tivemos, nós levamos-nos para a vida, porque a JSD é muito mais do que uma casa de política, é uma casa de gente. E eu sei que quando vou a cada sítio do país, encontro gente da JSD que conheço. Alguns são amigos, outros são conhecidos, mas é muito difícil eu num sítio qualquer e não encontrar gente conhecida. E até isso a JSD me deu de bom. Eu posso ir a Castelo Branco, posso ir ao Algarve, posso ir a Bragança, posso ir a Vila Real, posso ir a qualquer sítio deste país que de certeza que encontro alguém conhecida. E isso é algo que eu nunca vou poder agradecer aquilo que tenho e aquilo que recebi da JSD. Eu só aqui estive durante 13 anos, porque houve gente lá em casa que me permitiu que eu aqui estivesse. Que me pagaram as primeiras contas, que me pagaram as contas para eu aqui poder estar enquanto eu não recebia o meu ordenado, que me permitiam eu ser militante porque podia exercê-lo de forma mais ativa, porque me apoiavam para eu ser, e a quem eu faltei muitas horas, como todos vocês faltam. Isto não é surpresa para ninguém. A minha família, a minha namorada, os meus amigos foram os que mais sentiram a minha falta e aqueles que mais passaram com a minha presença na JSD. Mas eles sabiam, cada vez que eu vinha para uma coisa da JSD, um momento da JSD, um momento em que eu vinha estar convosco, eu estava bem. E acho que é quando nós estamos bem que nós devemos fazer as coisas. Nunca se verguem àqueles que acham que são mais importantes do que vocês. Nunca se verguem àqueles que acham que são mais importantes porque têm mais votos, porque falam mais alto, porque têm mais apoio. Nunca se verguem quando entenderem que têm razão e que a devem prosseguir. Acima de tudo, honrem o nome da JSD. Eu cá estarei, na retaguarda, sem influenciar a JSD, porque a partir do dia em que eu daqui saia, eu não intervenho em nenhum processo da JSD. Mas estarei lá sempre, a olhar para vocês, quando assim quiserem, e a dizer-vos que, força pessoal, a JSD é puxar para Portugal. Obrigado a todos.